Every other day I've been watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. Olá, eu sou a doutora Salirra, sou médica especializada em endocrinologia e em medicina ortomolecular. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a menopausa, sobre os riscos e benefícios da reposição hormonal no período da menopausa. Mais um vídeo aí do Outubro Rosa para a gente falar um pouco sobre saúde da mulher. Então, inicialmente, na década de 80, iniciou-se um boom na reposição hormonal em mulheres que já tinham menopausado, e esses hormônios eles eram oriundos da urina da égua, vinham de urina de égua prenha, que eram estrogênios e progesteronas. Enfim, iniciou-se para quase todas as mulheres, era indicado, e aí na década de 90 houve até um incremento dessa reposição hormonal para mulheres que já tinham até menopausada há mais de 10, 15 anos. E aí em 2002 veio um estudo WHI, e esse estudo mostrou que mulheres que estavam fazendo a reposição tinham um risco cardiovascular aumentado. E a partir desse momento, os médicos começaram a ter um pouco mais de restrição ao indicar a reposição hormonal. Mas esse estudo tem um grande viés, porque esse estudo foi realizado com mulheres que já tinham menopausado há mais de 10 anos, 15 anos. E então, viu-se que existe uma janela de oportunidade para que a gente inicie a reposição hormonal. Essa janela, o ideal é que se inicie essa reposição no período que antecede a menopausa, no período perimenopausa, né? E não muitos anos após a menopausa. O climatério é o período que antecede a menstruação, e a menopausa, que vocês conhecem como climatério, é na verdade a última menstruação. Meno significa menstruação e pausa significa pausa mesmo, ok? As mulheres que estão no climatério, que é aquele período de irregularidade menstrual que antecede a menopausa, elas já começam a ter algumas alterações na produção de gonadotrofinas hipofisárias, o LH e o FSH, que são gonadotrofinas que estimulam nos ovários a produção de hormônios ovarianos. Então essa disfunção, essa diminuição da produção de gonadotrofinas hipofisárias, ela agrava mais ainda a própria alteração ovariana, a própria falência ovariana, e com isso começam a surgir uma série de alterações, como diminuição de estrogênio, e aí vem a secura vaginal, o ressecamento vaginal, o aumento em algumas mulheres dos níveis androgênicos. Isso vai depender de mulher para mulher. Tem mulheres que têm os níveis androgênicos um pouco mais altos, então elas têm um aumento da libido, mesmo às vezes tendo um pouco de dor durante a relação. Os fogachos também começam nessa fase, e diversas outras alterações metabólicas, como o ganho de gordura abdominal, o ganho de peso, a perda de massa muscular, são outras coisas que também acontecem nesse período que antecede a parada da menstruação. Mulheres menopausadas, elas têm um risco maior de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Claro que esse risco não é só das mulheres menopausadas. Esse risco acontece conforme as pessoas vão envelhecendo. Então, homens e mulheres, conforme vão envelhecendo, vão tendo um risco cada vez maior de desenvolver doenças cardiovasculares. E o que foi observado foi que as mulheres que iniciaram, nesse mesmo estudo que eu falei anteriormente, WHI, que as mulheres que iniciaram a reposição hormonal da menopausa num período muito tarde após a parada da menstruação, ou seja, 10 anos, 15 anos após a parada da menstruação, essas mulheres ainda tinham um incremento nesse risco cardiovascular. Ou seja, elas tinham mais chance de desenvolver acidente vascular cerebral, tromboses, infarto, síndromes coronarianas agudas e diversas outras patologias dessa área. E, em contrapartida, mulheres que iniciaram a reposição rápido, assim, inicialmente, logo no período do climatério, ou logo após a menopausa, não perderam aquela janela de oportunidade, elas tinham uma redução significativa do risco cardiovascular.
do risco de desenvolvimento dessas doenças. Em relação ao colesterol, a gente sabe que a reposição hormonal, essa reposição específica na menopausa, ela ajuda a aumentar os níveis de HDL e ajuda a diminuir os níveis de LDL. Lembrando que o HDL é o colesterol bom e o LDL o colesterol ruim. Além disso, a reposição também ajuda a inibir o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Ela interfere também positivamente no metabolismo glicídico, no metabolismo do açúcar. Em relação à osteoporose, a gente sabe que a perda do estrogênio, a diminuição dos níveis de estrogênio que acontecem na menopausa, eles são responsáveis por 75% da perda óssea, de massa óssea, que acontece no período pós-menopausa, nos primeiros 15 anos. Ou seja, logo após a tua menopausa, até 15 anos após, quase 100% dessa perda de massa óssea que você tem é responsável pelo déficit de estrogênio. Então, nesses casos de osteoporose, até para prevenção de osteoporose, principalmente quando a mulher vem com uma história familiar de osteoporose muito farta na família dela, é até indicado nesses casos fazer a reposição, que ajuda a prevenir o desenvolvimento dessa patologia. Em relação à parte neurológica, o que a gente sabe hoje é que o estrogênio ele atua protegendo o cérebro, como uma barreira protetora no cérebro da mulher. Além disso, o estrogênio também aumenta a atividade colinérgica nesse cérebro e melhora o fluxo sanguíneo cerebral. Ou seja, mulheres que estão na menopausa sem a reposição também têm uma chance maior de desenvolverem demências, de desenvolverem perdas cognitivas ao longo do tempo. Então, a reposição hormonal nesses casos também é interessante até para prevenir dano neuronal. Enfim, existem uma série de benefícios que são associados à reposição hormonal no período perimenopausa e menopausa, sim, como a prevenção primária de eventos cardiovasculares, a prevenção do desenvolvimento de osteoporose e perda óssea como um todo, até osteopenia, a melhora da função cognitiva, a melhora da vida sexual, alívio dos sintomas como fogachos, ressecamento vaginal, enfim, tem inúmeros benefícios. E é claro que também tem riscos que são associados a essa reposição. Por exemplo, ela é iniciada muito tardiamente, ela aumenta, ao invés de prevenir, o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como câncer de mama e câncer de endométrio. De endométrio, mais especificamente, se a mulher não fizer a progesterona junto com o estrogênio. Algumas mulheres fazem só o estrogênio sem progesterona. Enfim, cada caso é um caso, precisa ser tudo muito avaliado com muito cuidado antes de iniciar a reposição e tem que ser visto as contraindicações. Em geral, as contraindicações principais são câncer, risco de desenvolvimento de câncer. Em relação aos bioidênticos, claro que na literatura científica a gente não tem muito estudo falando sobre hormônios bioidênticos. Mas o que eu tenho observado na minha prática médica, na minha prática clínica, é que a reposição com bioidênticos, ao invés de utilizar os hormônios sintéticos, ela é ainda mais benéfica para a mulher. Até porque aqueles hormônios bioidênticos, eles são iguais aos hormônios produzidos pelo seu próprio corpo. Então o risco de ter algum efeito colateral por conta da reposição é ainda menor quando a reposição é feita com esses bioidênticos. Pelo menos na minha prática médica. Eu gosto bastante dos bioidênticos e eu acho a resposta muito melhor e muito mais fisiológica do que a resposta com os sintéticos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no like, no joinha, compartilha aí com as suas amigas, deixa seus comentários, tá? E até o próximo vídeo. Beijo grande!